noite, me chamo Yasmin, curso técnico integrado de mecânica 2413 e com o professor, nosso mestre é o professor Josué. Vou apresentar para vocês nosso grupo primeiro: Bruno de Freitas, Arthur, Yasmin Alexandre, Tomás Arruda, Helena Nascimento, Ana Rita Tencini, Antenor Sol, Jean Lucas, Eduardo Vieira, Ricardo de Mello. Iremos falar sobre um pouco do pop. Bom, eu vou falar um pouquinho da introdução, que no caso você viu que é a indústria cultural. Tá, a indústria cultural pode ser definida como um conjunto de meios de comunicação como cinema, rádio, televisão, jornais e as revistas que formam um sistema poderoso para operar lucros e serem mais acessíveis às massas, que no caso as massas seriam nós, a gente, os consumidores, a gente que compra. Excedem um tipo de manipulação e controle social. Tipo, eles conseguem controlar tudo que a gente compra ou produz. Porque vamos pensar assim, na sociedade de hoje em dia, tudo o que a gente compra é um status. Um exemplo, se eu tiver um celular, um iPhone 11, vai pensar o quê? Que eu sou rica, mesmo andando de ônibus. É um ótimo exemplo, então meio que a indústria cultural também consegue manipular isso. Porque além dela manipular o que você vai comprar para um melhor rendimento na sua vida, e ele vai também manipular o seu status e a sua vida social ao redor. Ela não só edifica, não só mercantiliza a cultura, como também é legitimada pela demanda desse projeto, desse produto. A tecnologia, né, montados de efeitos enquanto fazem um indivíduo possa se interagir à multidão. Por outro lado, o rádio é a prestação para os seus produtos, mas com registro elástico, registro desse conteúdo, mas com registro elástico para os consumidores, pela cultura, em sua subjetividade. Tudo isso que eu acabei de falar da indústria cultural foi escrito na teoria de Marx e de Adorno, que se vocês darem uma olhada nela melhor, vocês vão entender melhor sobre a cultura e a indústria cultural, que é muito bom, eu recomendo muito. Olá, bom dia, meu nome é Jean Lucas, da turma 2413. Vou apresentar sobre a massificação da música na indústria cultural. A massificação da música na indústria cultural. Conforme Marx e Adorno, a música, ao invés de entreter, contribui para a alienação, emunecendo os homens, empobrecendo a linguagem enquanto expressam e incapacitando a comunicação. Ela serve para preencher os vazios do silêncio que paira sobre as pessoas tomadas pelo medo, pelo cansaço e pela condição de trabalhador sem direitos e sem exigência. Sobre a decadência do gosto pela música, prevalece o sentimento de degenerativo que auxilia na sua atual massificação, encantando os sentidos e incapacitando o indivíduo de qualquer atitude heróica. Olá, meu nome é Bruno de Freitas, eu sou da turma 2413 no curso de Mecânica e eu vou falar sobre o fetichismo. O fetichismo da mercadoria promove a reificação dos sujeitos, contrastando com a perspectiva do progresso da razão no mundo moderno, orientando Marx a compará-lo ao fetichismo religioso, a crença no divino em detrimento do conhecimento. Jeep nota que desencantamento do mundo ou secularização não teve lugar administrativo. A metafísica não desapareceu com as luzes, mas desceu do céu e se mesclou à realidade terrestre. É o que Marx diz quando denomina uma mercadoria um ser sensível suprassensível. A conclusão que nós temos é que o fetichismo da mercadoria promove a retificação dos sujeitos, contrastando com a perspectiva do progresso da razão no mundo moderno. Jeep nota que a metafísica desceu do céu e se mesclou à realidade terrestre, o que Marx denomina uma mercadoria um ser sensível suprassensível. Arthur Crepaldi, da turma 2413 de Mecânica, e eu vou começar falando sobre o objetivo específico do pop. A partir de 3 pilares: economia, pós-modernismo e juventude, esse artigo pretende promover uma reflexão em busca de um conceito para pop, termo que aparece na cultura contemporânea com cada vez mais frequência e indeterminação. Busca-se com esse tipo de análise tentar trazer um termo-chave da cultura contemporânea do senso comum para o âmbito teórico. A história do pop se inicia logo na década de 30 nos Estados Unidos, mas ganhou força na década de 50, pois foi nesse período que surgiram os primeiros sinais do pop, ou seja, os estilos que influenciariam mais tarde o desenvolvimento do gênero. O blues e o country faziam muito sucesso, e logo possuíam características do que se tornaria o pop. Mas na década de 50, que o pop veio com tudo, os cantores mais famosos desse período foram Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin e Elvis Presley. Surgindo e conquistando fãs pelo mundo todo com a evolução do estilo musical, surgiram muitos outros artistas, como Marvin Gaye, Ray Charles e Stevie Wonder, com um passo mais romântico, Queen e David Bowie com uma pitada de rock, e entre muitos outros. Oi gente, aqui quem tá falando é o Ricardo, do IFMS, e hoje eu vou explicar para vocês sobre a origem do pop. Então, a partir dos 3 pilares, economia, o pré-modernismo, e daqui quase não sai.
e a juventude. O nosso artigo pretende buscar um termo-chave para a gente conceituar o pop, né? E a gente também escolheu esse artigo, né, esse tema para o nosso artigo científico, porque é um tema muito contemporâneo. Hoje em dia a gente sempre vê novas músicas lançadas do gênero pop e tal. E por isso a gente escolheu, porque a gente achou um termo mais moderno para falar, e também porque os jovens de hoje em dia e as pessoas curtem muito pop. Então, para a origem do pop, a história do pop, ela se inicia na década de 30, porém ela só vem se intensificar, o pop só vem se intensificar e estourar de vez na década de 50, quando vários artistas, né, começam a produzir esse gênero. Seria Frank Sinatra, Elvis Presley e o Bing Crosby, alguma coisa assim. E nisso o pop ele deriva um pouco do blues e do country, eu acho. Do country, do blues e do country. Deriva um pouco desses dois estilos. E depois de passar um tempo, quando o Elvis Presley, Frank Sinatra e o Bing Crosby lá começam a fazer essas músicas, mais tarde chega mais pessoas para aderir a esse estilo de música. Seriam elas, exemplo, Stevie Wonder, né? Aqui no Brasil tem o Tim Maia, ele cantava muito soul, mas tem algumas músicas que são pop. Igual aquela Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar. Então, aquela lá a característica dela é um pouco pro pop. Então, também é um artista brasileiro que fazia músicas pop. O Tim Maia também. Agora, um pouco mais tarde, nos anos 70, 80, chega Queen e o David Bowie, trazendo um pop mais... E o Michael Jackson, claro. Eu sou a Ana Rita e eu vou falar sobre o desenvolvimento do pop. O pop é uma corruptela do termo popular, e assim seu significado se opõe, em princípio, a noções como elite, elevação e o distanciamento. Ocorre, contudo, que o termo popular apresenta uma notável amplitude de significados, e a maior parte deles apresenta muito pouco em comum com pop. Existe pop da tradição, materializado nos contos populares ou na sabedoria popular, que serviu de alimento para o romantismo e nacionalismo. Existe popular das classes sociais, considerado o gosto popular dos pobres e instruídos, ora entendido como autêntico, resistente ou empoderador, ora como rude ou padronizado. Existe popular político associado aos movimentos socialistas e à esquerda, como no caso das frentes populares. Diferentemente de todos esses casos, o pop não é popular porque se origina de um povo comum, mas porque se dirige a ele. Trata-se de um produto de caráter eminentemente industrial, o que nos leva ao segundo ponto. O pop se relaciona aos conceitos de cultura de massa, um conjunto de produtos culturais vinculados através de um vasto aparato sociotécnico conhecido como meio de comunicação de massa. Em terceiro lugar, o pop diz respeito a uma lógica fundamentalmente mercadológica, materialista, antes que a valores espirituais. Boa noite. Meu nome é Antenor Sol. Eu vou falar sobre as características do pop. Bom, pop é uma música que é feita mais para pessoas jovens, né? Que usa como base a letra da música, de fácil entendimento e memorização, com a melodia, que são em constante harmonia as duas. A melodia normalmente sempre vem acompanhada com o corpo, né? Uma forma de sensualização. O corpo com a música. Aí também a pop atualmente, as músicas médias têm de 2 a 3 minutos e meio de duração. E é feito por um grupo mais jovem, né? E é isso. Celebridades realmente usam muito. Feito também muita publicidade. Seria isso. Também a música faz muito amor e relacionamento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais. Tá bom. Através das discussões aqui desenvolvidas sobre o nosso vídeo, podemos perceber que a indústria cultural transforma a arte em mercadoria. Basicamente, ela transforma música, obras de arte, dança, tudo em mercadoria para nós, a massa, no caso consumidores. Podemos ser obrigados a trabalhar no vídeo, viu? Com um objetivo maior que incluir as pessoas a ideologia dominante da sociedade industrial. Além disso, a indústria conta com um grande recurso tecnológico através da mídia, nos veículos de comunicações como a televisão, rádio, celular, TV, bastante coisa aí. Para tentar atingir a gente, no caso as massas, o nosso público-alvo, os consumidores em geral. A tecnologia da cultura, como também é legitimada pela demanda do cinema, desses produtos, a tecnologia da montagem e do efeito, o realismo
exagerando faz com que o cinema ande muito rápido para permitir a reflexão do seu espectador, fazendo com que o indivíduo passe a se interagir com a multidão. Por outro lado, o rádio enquanto é verdadeiro, absoluto, as massas. Tá. Okay? Na indústria cultural também existe hierarquia, gente. Sim, existe também. E esses produtos passam por uma hierarquia, quando a qualidade, no sentido de privilegiar uma qualificação do procedimento da indústria cultural. Não há preocupação exata com seu conteúdo, mas com registros estáticos de consumidores. Pela cultura de massa, o homem é subordinado ao progresso da técnica de excelência, frequentando em sua subjetividade para dar lugar à razão instrumental, ou seja, a razão reduzida à instrumentalidade. Um bom exemplo é música. Tipo, muitos casos hoje de sertanejo, outros tipos, como o caso de traição, ou sobre amor não correspondido, essas coisas e tal. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Turn my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Cooking, yes, I do the cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's hate you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Hit my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Whole crew got the juice, your came the truth. My screams is the proof, them other dudes get the juice. So when I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new, I've been fucking with you. None of them bitches ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. Make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a free.